Olá, seja muito bem-vindo a mais uma daquelas conversas feitas para causar reflexão. Hoje estamos aqui para debater um tema que é bastante desagradável para algumas pessoas e até aterrorizante para outras. Vamos falar sobre o morrer. Ou seja, uma experiência que faz parte da humanidade, felizmente ou infelizmente, e precisa ser discutida para que possamos ganhar maturidade sobre ela e nos prepararmos para o nosso próprio dia fatídico. Para fazer essa conversa, eu chamei um amigo que, infelizmente ou felizmente, já confrontou várias pessoas no seu período de partida. Falaremos com o Lucas. O Lucas, ele é clínico geral, formado desde 2015 na Paraíba, e desde 2017 ele atua na urgência e na terapia intensiva. E atualmente ele trabalha em 2 hospitais no seu estado natal, que é Alagoas. Além de médico, o Lucas ele é esposo, pai de 2 filhas, guitarrista, atirador esportivo e aficionado por sobrevivencialismo nas horas vagas. Bom, devo lembrá-lo que essa conversa não tem como objetivo trazer apenas opiniões com as quais você concorda. Estamos aqui para causar debate, conversa, reflexão, pensamentos diferentes que podem te deixar contrariado ou inspirado. Então, sem mais ressalvas e sem mais delongas, vamos mergulhar na conversa de hoje. Comecemos pelo começo, meu caro. Como é viver em uma realidade tão complexa como essa? Até onde eu entendo, você está um bom tempo trabalhando com UTI, né? Isso, Júlio. Bom, na realidade eu comecei na UTI mesmo antes de eu estar formado, né? Porque eu fui acompanhar um amigo meu, né? E lá na UTI, cara, eu comecei a ver muita coisa assim que me chamou muito a atenção, né? Porque apesar de ser um ambiente muito, como é que eu posso dizer? É um ambiente muito estressante, é um ambiente onde as emoções, assim, vamos dizer, estão sempre com volumes muito altos, assim, né? Mas, cara, é um ambiente bom de se trabalhar, sabe? A gente vai criando casca em relação àquilo, sabe? É mais ou menos como aconteceu, Júlio, na época da faculdade. A gente já não entra de cara logo vendo corpos humanos e procedimentos, e a gente vai desensibilizando, né? Comigo aconteceu isso. Então, esse amigo meu, né, ele talvez tenha me mostrado a UTI de uma maneira muito certa, tá? E aí depois ele me falou de um professor que também foi quem introduziu a UTI para ele. E aí eu fui acompanhar esse outro professor, né? E assim, eu dei muita sorte de ter o John, que foi esse meu amigo, e o doutor André, que foi esse meu professor, né? E assim, eu fiquei muito nervoso nos primeiros dias, né? Normal a gente ver as pessoas muito graves, assim, aquelas coisas todas. Mas eu acho que eu não tinha aquela responsabilidade de ter aquelas pessoas sob o meu domínio, vamos dizer assim, né? Sob o meu Uhum. cuidado, né? da, Você da estava parte. como um coadjuvante ali. Isso, eu estava de espectador, né? E aí, foi numa época da faculdade que eu estava meio assim, sem saber o que eu ia fazer. Porque eu queria fazer neurocirurgia antigamente, e aí eu descobri que não dava muito certo para mim, por outros fatores, assim. Aí eu pensei em psiquiatria, e também não, depois eu vi que não era muito aquilo. Aí eu disse, cara, eu vou viver. Vou acompanhar outros professores, vou ver o que é que eu faço. E a UTI me chamou a atenção porque eu precisava saber, assim, de várias áreas, entendeu? Porque o paciente da UTI é um paciente muito grave, vamos supor, ele está em sepse, né, que é uma infecção generalizada, mas ele nunca é só uma infecção generalizada, ele é um paciente que chegou lá, que tem pressão alta, que às vezes tem diabetes, que tem problemas cardíacos, então a gente tem que saber um pouquinho de cada área, né? E isso me chamou muita atenção, porque me forçava a estudar todas as áreas, assim, né? Não que eu saiba tudo de todas as áreas, mas vamos dizer assim, que eu sei fazer o feijão com arroz de cada área, vamos dizer assim, e tento melhorar a cada dia. Então isso me chamou muito a atenção. E sabe aquela situação que quando você olha assim, você já está apaixonado? Foi mais ou menos isso. Quando eu me formei, né, o doutor André, ele acabou me colocando em alguns hospitais, na urgência primeiro. Então eu fui subindo toda a escadinha assim, sabe?
dia que, cara, eu acho que foi um dos dias mais felizes, assim, para mim, que foi quando eu virei plantonista de uma UTI, onde antigamente eu era estagiário com ele. E no mesmo dia que eu ia estagiar com ele, em um domingo. Rapaz, isso para mim foi Uhum. maravilhoso, assim, sabe? Mas me E, diz uma coisa, para quem não conhece essa estrutura hospitalar, a UTI é o último estágio em termos, se eu estou piorando de saúde, a UTI é o setor de emergência máxima dentro de um hospital ou existem setores acima desses? olha só, Júlio, basicamente sim, tá? Na maioria dos casos, sim, porque existem alguns pacientes muito graves ali no centro cirúrgico também, né, que sofreram um Uhum. acidente ou passou por uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia abdominal, mas invariavelmente depois, né, se der tudo certo na cirurgia, ele vai acabar indo para a UTI também, né? Uhum. Isso acaba gerando uma outra situação assim que eu acho que é muito complicada na UTI, porque parece que quando o paciente vai para a UTI é tipo assim, poxa, vamos logo começar a cuidar no velório da pessoa, porque vai morrer, né, e tudo. Mas não é Já é bem assim. quase um atestado de óbito, né? Exatamente, exatamente. Mas eu costumo fazer uma analogia que eu acho interessante, sabe? A gente olha assim para, por exemplo, né, desfocando desse assunto. A gente olha para a música hoje em dia e fala assim: "Ah, tem muita música ruim, antigamente é que era bom. Olha as músicas de antigamente". O problema é que antigamente também tinha muita música ruim, mas o que perdurou através do tempo foram as boas. Então a gente tem essa falsa impressão de que as músicas antigamente eram todas boas, muito, muito boas, né? Mas o problema é que, assim, da década de 60, 70, 80 para cá, só ficou o que era muito bom. Então a gente tem essa falsa impressão, Uhum. né? Então, entram e saem muitas pessoas da UTI. Inclusive, muitas pessoas muito graves saem da UTI. Mas acaba que a gente só tem notícia das pessoas que faleceram, né? Então, Justo. já era essa situação assim, onde a UTI é quase meio passo para o cemitério. E não é, cara, entendeu? Mas, E me diz uma habitualmente, coisa, desculpa interromper a sua linha de raciocínio, mas me veio uma pergunta na cabeça que eu não sei se você tem resposta, mas tudo vamos bem, lá. você fez um processo, porque nós estamos aqui para conversar sobre a parte chata, né? A parte de quando dá errado, né? E, As pessoas têm uma aversão muito grande à morte, e eu acho que a gente precisa falar sobre a morte e encará-la nos olhos na medida do possível para a gente estar pronto, porque todos nós vamos encontrá-la em algum momento, né? Então, você foi se dessensibilizando na faculdade, começou a subir nos degraus de complexidade, até que você chegou na UTI. E na UTI, você se lembra do primeiro óbito que você enfrentou e onde você teve que dar a canetada? lembro, lembro. O primeiro óbito que eu assisti não foi na UTI, foi com um amigo meu, acompanhando ele em um plantão no interior, né? E eu me lembro como se fosse hoje. A gente não tinha muita coisa para ser feito, mas em termos de estrutura, sim, né? Mas era um senhor de muita idade e tudo. E foi um óbito digno, sim, tá? Não, não acho que ele não foi assistido da maneira correta, apesar de ser um hospital muito pequeno, não, foi super bem assistido. Esse foi o primeiro óbito que eu vi acontecer na minha frente, tá? Como E foi na, para você isso? Como foi ver uma pessoa partir na sua frente? é, na hora eu não assimilei direito, não, sabe? Eu fiquei assim, caramba, que. Sabe aquela sensação de estranheza, assim? Eu acho que houve um afastamento, assim, mental, assim, meu, sabe? Assim, da situação, Uhum. isolamento, assim. E aí, muito tempo depois, sabe, assim, alguns dias depois, eu falei, caramba, aquele cara morreu mesmo, não sei o que, meu Deus do céu. Aí eu comecei a tomar consciência de que realmente aquela pessoa faleceu e de que as pessoas iam sentir falta dele e tudo, né? E eu fiquei Interessante isso, porque me parece quase que como um processo de luto, né? Você entra numa dissociação inicialmente, uma, entre aspas, negação, e com o tempo você absorve aquela compreensão de que aquela pessoa partiu. Mas é um luto por uma pessoa que você não conhece, digamos assim. isso, isso. E graças Uhum, a Deus, assim, né, para mim, não foi um óbito em situação assim, é, onde teve sofrimento, dor, angústia, grito, aquela coisa, sabe uhum, assim, de filme. Não, ele tinha um uhum. problema
cardíaco sério, e aí ele foi piorando no hospital e tudo. E aí chamaram, né, esse colega meu, estava acompanhando ele como estudante, e aí ele falou, olha, gente, não tem mais o que ser feito, vocês sabem disso e tal. A família se afastou, e aí eu fiz questão de ficar lá. E aí ele foi fazendo algumas medicações, e o cidadão foi perdendo a consciência, ficando sonolento, e aí ele entrou em óbito, né? Mas para mim foi Uhum. uma forma, realmente, você falando agora, parece muito um processo de luto ali na hora, né? Já na época da terapia intensiva, né, na época da UTI, eu estava no hospital regional e era um paciente também muito grave, assim, já não tinha prognóstico assim para ele, e ele faleceu. Eu sabia que não tinha mais prognóstico, eu sabia que infelizmente ali já tinha não tinha mais o que ser feito em relação à parte curativa do paciente, né, de curar ele e tudo. Eu entendia isso, era um paciente bem idoso e tudo, já com múltiplas comorbidades e tal. Mas eu fiquei muito mais nervoso, confesso a você, porque era a primeira vez que eu ia fazer uma declaração de óbito, que eu ia conversar com a família em relação a isso, em passar a notícia para os familiares e tudo. Então, assim, da parte de procedimento, vamos dizer assim, de assistência ao óbito, de cuidar do paciente, eu já tinha essa segurança, vamos dizer assim, de que eu tinha feito tudo correto, entendeu? E eu já tinha visto, não só essa, algumas vezes já acompanhando professores e esse colega meu, enfim, outras vezes. Mas eu fiquei muito angustiado, né, vamos dizer assim, nervoso, principalmente em falar com a família, sabe, Júlio, Só para porque que antes da gente entrar na notificação de familiares, eu queria só entender uma coisa que me veio, à mente aqui. O que que determina, quais são os critérios? Eu sei que obviamente devem soar muito técnicos, mas como é que você sabe que aquele paciente não vai sair da UTI? Existem parâmetros que indicam isso? Como que você consegue determinar isso? bom, Júlio, ó, existem critérios técnicos, assim, preditivos, tá? Existem alguns scores que a gente faz na UTI. Eu vou citar dois aqui, tá? Para não dizer que eu não falei das flores, vamos dizer assim. Mas isso é bem técnico, tá? Mas existe um score que eu uso muito chamado SAPS-3, SAPS-3. E esse score é um score preditor muito. Rapaz, ele não costuma errar muito, não, tá? E basicamente ele diz a porcentagem de chance de óbito do paciente. Então, 50% de óbito, 80% de óbito, tá? Então é quase que um questionário aplicado ali, você verifica os parâmetros e já consegue, entre aspas, prever isso. Prever isso, exatamente, tá? Então, eu vou preencher basicamente dados como idade, sexo do paciente, comorbidades, exames que vão vir ali e tal. Não vou entrar muito no mérito da questão, não, porque senão vai ficar muito técnico. Mas, enfim, Sim. vou preencher uma série de dados e aí tem uma calculadora que vai somando pontos e aí no final ele vai dar uma porcentagem de chance de óbito desse paciente, tá? Uhum, uhum, Existe um outro score que é um score de disfunção orgânica também do paciente chamado SOFA, tá? E esse SOFA uhum. basicamente ele diz quantos órgãos seus estão comprometidos, vamos dizer assim. Então, se tem um alto SOFA, vamos dizer assim, ou seja, muitos órgãos muito comprometidos, isso também denota uma gravidade maior do paciente, tá? Esses dois scores aí na UTI, tá? Agora, Entendi. falando de uma forma mais, vamos dizer assim, mais leiga, mais acessível para as pessoas, aí a gente entra em algumas questões assim, por exemplo, existem alguns tipos de câncer, né, que quando a gente pega o paciente na UTI, a gente sabe que aquilo ali ele não tem, vamos dizer assim, a chance de cura dele é muito pouca, entendeu? Então, quando ele a gente vai conversando com a família, olha, isso aqui é uma doença intratável. Então, não adianta a gente, sei lá, fazer medidas invasivas, como a gente chama, por exemplo, fazer uma intubação do paciente, conectar os aparelhos, porque ele vai para uma intubação e provavelmente ele não vai sair daí, né? Pacientes muito idosos, Júlio, sei lá, com 80, sei lá, mais que isso, enfim. Então, vai depender da patologia de base que o paciente entrou na UTI, entendeu? Uhum, Isso que é muito uhum. interessante.
antes, já na admissão do paciente, a gente conversar com os familiares para saber quais são as patologias que o paciente tem e se essas patologias elas têm possibilidade de tratamento no sentido curativo, no sentido de cura. No caso, existem algumas patologias que, assim, talvez a gente não consiga curar ela, mas ele tem uma chance de melhora daquela patologia que é muito grande, né? Felizmente, Júlio, é uma resposta que vai muito daquela questão, depende, entendeu? Não Uhum, é uma uhum, resposta que eu possa te dar assim, não, nesse caso a gente faz isso, naquele a gente faz aquilo. Não, não é isso. uhum. Vai depender da patologia de base desse paciente, entendeu? Justo. Então, é muito interessante que a gente tenha o acesso à família e até informações do próprio paciente. Porque, por exemplo, às vezes o paciente já chega inconsciente na UTI. Ele foi Hum, entubado na cirurgia ou ele precisou ser entubado ainda na urgência. E a gente não sabe, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto um pouco após, mas só fazendo uma pontezinha, a gente não sabe o desejo desse paciente. Se ele queria, sei lá, progredir com o tratamento a partir de tal ponto ou não, enfim. Então, é bom que a gente tenha tudo muito alinhado, né, para que a gente consiga chegar a um acordo com os familiares e, sempre que possível, com o paciente, para o tratamento ocorrer, vamos dizer assim, da melhor forma, entendeu? Porque hoje uhum. mais essa questão do médico, pelo menos na minha opinião, Júlio, bater o martelo e dizer assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Não, cara. A gente precisa respeitar, né? Claro, respeitando a ética também, alguns princípios e etc. Mas a gente precisa respeitar muito a vontade do paciente, sobretudo, também a vontade dos familiares, entendeu? Então, uma zona cinzenta, assim, que não tem como eu te dar de forma objetiva. Mas Entendi. E aí, então, você diz que um dos elementos mais desafiadores é notificar a família. Eu imagino que isso seja desafiador, né, dependendo do caso. muito, muito desafiador. Para mim, sempre foi muito complicado é, dar notícias dar notícias ruins para os familiares, não só de óbito, mas sei lá, quando a gente admite um paciente após um acidente de carro, que ele foi levado para o hospital pelo serviço de SAMU ou algum outro serviço de urgência, e aí amputou uma perna, ou Hum, gravíssimo, e a primeira notícia que a família vai saber é do médico da UTI. Então, assim, conversar com os familiares, e olha, ele infelizmente amputou uma perna, tá assim, tá muito grave, tá não sei o quê. Cara, isso me dói muito, porque, assim, Júlio, olha, eu não quero passar uma imagem de que eu sou uma pessoa boazinha, isso, aquilo, mas, assim, eu gosto de dar boas notícias. Eu gosto de dizer, olha, vai ficar tudo bem, vai ser só um susto, mas se Deus quiser, daqui a pouco ele está em casa e tudo. Então, isso é muito ruim, né? E dar notícias de óbito, né? Aí, cara, também varia muito, porque às vezes tem um paciente que ele vem sofrendo com câncer aí, às vezes há alguns anos, e tem dor envolvida, tem muito sofrimento físico, uhum. psicológico, emocional. O cara às vezes não vem se alimentando, sabe assim, vomita muito, sente muita dor, toma muito remédio, enfim. E aí a família fala assim, doutor, descansou. Ele estava sofrendo muito e Já tudo. havia há uma preparação para esse momento de luto, né? Exatamente, né? E você vê na família realmente essa sensação de alívio. Não que não Sim. exista. É interessante porque muitas vezes você se depara com pessoas com um alívio culpado, né? Elas ficam felizes da pessoa descansar e se sentem culpadas por, entre aspas, desejar a morte daquele ente querido, né? Então é uma mistura muito complexa, né? Isso, né? As pessoas não entendem o sentimento que elas estão passando ali na hora, né? Uhum. Porque ela se sentir aliviada por aquela pessoa ter descansado, às vezes isso é muito contraditório. Precisa também gastar um tempo ali e dizer, cara, você não está desejando mal, você não desejou mal a essa pessoa, não. Pelo contrário, é uma atitude muito nobre essa sua, de dizer assim, eu prefiro sentir a dor que eu estou sentindo agora e essa pessoa esteja em paz, sem sentir a dor que ela estava sentindo, do que o contrário.
Então, assim, ao Uhum. invés de você estar se sentindo culpado, você deveria estar se sentindo, não sei, muito nobre, assim, muito bem por isso, entendeu? Essa elaboração de sensações e sentimentos como esses, você acaba fazendo também com familiares? Você vai além da notificação em alguns casos? Olha, eu tento, tá? Porque, assim, eu entendo que eu não sou a melhor pessoa para isso, eu não tenho preparação técnica, enfim, para isso. Mas, quando existe aquela, vamos dizer, aquela sintonia com a família, né? Quando a família permite também, quando eu vejo que há o espaço, eu tento também, quem sabe, iniciar ali um momento de ressignificação já. Porque eu sei que às vezes isso vai demorar anos, mas quem sabe aquilo ali não foi pelo menos o pontapé inicial, né? Uhum. E, às vezes o que eu tento fazer é, por exemplo, olha, descansou tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez o que eu vá dizer aqui agora a vocês não vai aliviar a dor, eu sei disso, eu entendo. Mas quem sabe daqui a uns anos, isso que eu falar para vocês não vai ajudar em alguma coisa. Aí eu falo, olha, geralmente as pessoas que vão a óbito na UTI, por pior que esteja a situação, né? Às vezes a gente faz massagem cardíaca, procedimentos ali invasivos na hora, enfim, alguma situação assim. Essa pessoa, eu posso garantir para você que ela não sentiu dor, que ela não sentiu desespero, que ela não ficou angustiada na hora. Porque muitas medicações que a gente usa na UTI para fazer sedação, analgesia, elas são medicações que vieram inclusive do bloco cirúrgico. Então, em alguns momentos, a gente que trabalha na UTI, a gente tem uma certa capacidade de anestesiar o paciente. Então, em alguns momentos de muita gravidade ali, ou de algum procedimento que a gente vai fazer, a gente literalmente anestesia o paciente. Então, Então ele deixa de sentir. ele deixa de sentir. E a gente tem como detectar isso pelos aparelhos que a gente usa na UTI, tá? E até por um estudo Uhum. que a gente faz, porque se a gente lembrar do cérebro, o cérebro ele tem reflexos superficiais e tem reflexos profundos. Se a gente inibe os reflexos, vamos dizer assim, mais profundos, alguns reflexos como, entre aspas, a dor, eu estou falando de maneira mais tranquila da Simplificada. não Uhum. é bem assim, mas se a gente consegue inibir até os reflexos mais profundos do sistema nervoso, a dor também vai embora. Então a gente sabe que ele não está sentindo dor naquele momento. Então eu Uhum. iniciar esse processo aí com os familiares. Olha, entenda que ele partiu e tudo, mas no momento da partida ele estava dormindo, né? Ele estava sedado, então ele foi dormindo em paz, sem sentir dor e tudo, né? Me diz uma coisa, dentro dessa linha de sedação, isso é um procedimento, eu imagino, quando você observa que, o paciente está chegando ao fim da sua jornada, é Uhum. procedimental, você sedá-lo para que ele possa não sentir dor? Como funciona isso? Sim, é uma questão de procedimento, inclusive é uma das avaliações diárias que a gente faz na UTI, né? E quando eu falo diária, não é que a gente vai lá e avalia uma vez por dia ou duas vezes por dia e deixa para lá, não. Isso é uma coisa constante. Uhum. A gente avaliar se a pseudoanalgesia do paciente está adequada, né? Então a Uhum. gente também usa algumas escalas para isso, né? Mas aí não vamos entrar muito nisso aí, não, nessas questões técnicas. Sim, Mas e tem algumas escalas na UTI, né, para a gente avaliar se o paciente está sentindo dor ou não. Quando ele está entendi. em ventilação mecânica, a gente também vê a questão da sedação. Começar desde medicações simples, como um paracetamol, uma dipirona, até opioides, né, lá como o tramal, a morfina, e até coisas mais fortes, como o fentanil mesmo. E você já passou por uma situação, não sei se isso é viável ou possível, mas eu fiquei curioso, onde alguém não quis ser sedado, sabendo que talvez alguém consciente, sabendo que provavelmente ia morrer, e escolheu enfrentar a morte consciente? Isso já aconteceu na sua experiência? Hum, que eu me lembre agora, assim, de cabeça, não, não. Hum. Porque muitas dessas situações causam desconforto, não é só em relação à dor, mas causam desconforto respiratório também, né? E Uhum.
Júlio, imagina que nessas horas assim de extrema gravidade, vamos dizer assim, independente de qual seja a doença, e o corpo ele começa a entrar em falência, vamos dizer, falência generalizada, é como se a gente fosse baixando a voltagem do nosso organismo, Uhum. sabe? Então a pessoa mesmo ela vai ficando mais letárgica, ela vai ficando mais, Uhum. entendeu? Ela vai ficando mais Ela se sonolenta. torna incapaz de escolher. Sim, e muitas vezes sim, sabe, Júlio? Porque, Uhum. por exemplo, você pega um paciente que está com um problema hepático grave, um problema no fígado que é muito grave e incurável. Geralmente acumulam substâncias no organismo que causam convulsões ou rebaixamento de nível de consciência. Então a pessoa mesmo já meio que perde essa. É normal, vamos supor, uma pessoa escolher ficar consciente, porque é meio que uma tendência aí acontecendo a pessoa ficar Sim, já. na fase de desligamento do corpo, é natural que ela perda a consciência. Isso, é um processo meio que natural, entendeu? Acontece, mas isso não é muito na UTI, mas às vezes na urgência, sei lá, o cara na hora de um acidente, o cara chega lá sentindo muita dor e tudo, mas para tratar ele também, muitas vezes a gente vai ter que entubar aquele paciente. Então, no ato da Hum. intubação, vai ser feita medicação, analgesia e sedação, para ele ser entubado. Então, ali ele perde a consciência também, entendeu? A intubação é o que, para quem não sabe? A intubação é quando a gente pega o paciente, né, seda ele, analgesia e conecta ele aos aparelhos para ele conseguir respirar com a ajuda dos aparelhos, né, por meio de um tubo, né, orotraqueal, que o pessoal às vezes fala que é uma mangueirinha que coloca a traqueia e ele fica ventilando, ele fica respirando com auxílio do ventilador ou o ventilador fica ventilando ele, né, fazendo a Uhum. parte da ventilação, né? O que você diria que, a partir da sua experiência, isso não é uma pesquisa científica, mas quais são as causas mais comuns que levam as pessoas para a UTI, na sua percepção? Tá. Infecção generalizada, sepse, é de longe uma das principais causas, tá? Pessoas à UTI. Ah, na minha prática diária, hoje eu pego muito caso de AVC, porque eu trabalho numa UTI que é específica para AVC, mas aí fica meio enviesado, né? Porque tem AVC, então vai ter muito AVC lá. Mas no UTI geral, né, que pega um pouco de cada coisa, a gente vai ver muita sepse, Júlio. Muita sepse, que é a infecção Uhum. generalizada. É a história daquele vozinho que estava em casa e de repente ele evoluiu com uma pneumonia ou uma infecção urinária muito grave. Isso é a primeira causa. A gente pega infarto, né? A gente pega algumas patologias abdominais, tipo, às vezes um paciente que teve uma apendicite complicada ou uma obstrução intestinal, alguma coisa assim, a gente pega muito também isso por aqui. Ah, vez ou outra, Júlio, a gente está vendo casos de pacientes diabéticos que descompensam da diabetes, e aí tem alguns agravamentos, tipo cetoacidose diabética, esse tipo de coisa, tá? Pega alguns traumas também na UTI, apesar de não ser tão comum aqui onde eu trabalho, mas pega muito trauma também. Edema agudo, Então, tem de tudo, resumindo. tem de tudo. Mas assim, ó, o Uhum. carro-chefe da UTI geral eu chutaria sepse, que é a infecção general. Hum, É o tá. carro. E hoje, com base no que você tem vivenciado, faz quantos anos que você está focado nisso? Ah, pelo menos eu acho que uns 6 a 7 anos já. Entre 6. Existem casos que te marcaram positiva ou negativamente? E que você poderia, por exemplo, comentar pra gente? Ah, existe. Existem alguns casos assim que aconteceram coisas que, assim, talvez nem foi uma coisa assim tão extraordinária se eu for contar assim para um colega médico, sei lá, se fosse para publicar num congresso. E foi muito interessante, sabe? Hum. Eu vou contar um caso que eu acho que, não sei se as pessoas nem vão gostar de ouvir essa história, mas para mim foi muito interessante.
Teve um caso onde eu trabalhava numa UTI, que eu passei a virada de ano lá na UTI, né? O 31 para o primeiro. E aí, rapaz, tinha um cidadão lá, ele estava muito mal, ele precisava de um transplante cardíaco, estava em uso de medicações para que o coração dele trabalhasse melhor, enfim, algumas coisas assim. E, infelizmente, estava sem perspectiva de conseguir o transplante cardíaco dele. E aí eu falei, rapaz, pode ser o último fim de ano desse cara, infelizmente, né? E aí na UTI a gente tinha se reunido para cada um levar algum prato para a gente fazer a ceia de ano novo. Obviamente, da maneira que a gente podia, né? Cada um ia lá, pegava, sei lá, 2 pessoas ia, fazia a ceia, voltava, e depois 2 ia lá, enfim. E aí eu cheguei e falei assim, ó, pega lá um pouquinho daquele arrozinho branco, a parte mais branquinha do peito do frango e, sei lá, um pouquinho de salpicão e leva para aquele cara comer ali. Doutor, mas não pode não. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, o cara pode ser o último fim de ano dele. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aí ficaram assim, aí eu sei que eu fui lá, peguei um pouquinho de arroz, botei, cortei um pedacinho do frango lá que tava, não sei o quê, um pouquinho de guaraná, assim. Seu fulano, ó, ele olhou assim, eu posso, doutor? Eu falei, pode. Tá bom. Rapaz, o cara comeu numa alegria. Sabe assim, o cara comendo comida de hospital já há um tempão. E ele ficou muito por isso, sabe? Aí depois eu fiquei com aquele peso na consciência, né? A gente muito jovem, assim, né? Inexperiente. Aí tá lá eu fazendo um curso de cuidados paliativos por vamos dizer assim, por uma instituição bem importante, assim, influente. E aí um professor do curso falou que ele trabalhava lá no hospital lá e tal. E tinha um cara lá que estava interno com uma doença também intratável também, e infelizmente estava aguardando chegar a hora dele. E esse cara era viciado em Coca-Cola. Aí o cara, todo mundo que chegava lá, ele pedia Coca-Cola. E todo mundo falava, olha, não pode, rapaz, não pode. Aí o cara, mas rapaz, eu já sei que eu vou morrer, uma Coca-Cola, por favor. E aí todo mundo, não, 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 enfim. Aí esse professor meu, que eu tive lá nesse curso, né, de cuidados paliativos, falou com ele, aí ele disse, doutor, olha, a gente vai fazer um acordo de homem, rapaz, ninguém vai saber disso não. Não, mas seu fulano não pode. Aí ele disse que foi deitar assim, aí de noite, né, quando terminou a rotina, aí disse, cara, esse cara vai morrer, cara. Não, aí ele foi lá embaixo no hospital, naquelas maquinazinhas que tinham de refrigerante, assim, que você botava. E ele comprou uma Coca-Cola e foi lá no leito do cara, escondido de todo mundo, com a Coca-Cola no bolso do jaleco. E aí ele chegou no bolso e ele chegou de lado assim no cara e abriu assim. Aí ele ouviu o barulho da latinha abrindo. Aí o cara falou, meu Deus, ó, tanta vontade que eu tô ouvindo a Coca-Cola abrindo. Aí o seu fulano, o cara abriu assim, olhou, falou, meu Deus, é sério, doutor? Sério, tome e fique calado. Aí o cara tomou a Coca-Cola. Olha, doutor, ninguém vai saber disso. Ele não pode deixar. E aí ele amassou a Coca-Cola, botou no bolso do jaleco, beleza. E é aquelas coisas, né, cara? Acredita quem quer, mas logo depois o cara faleceu, assim, logo depois. 4 horas o cara faleceu. E quando ele me contou essa história, eu falei assim, caramba, se eu errei, esse cara que está no topo da pirâmide da minha profissão também errou, né? Mas quem for meter pedra no meu telhado vai ter que meter no dele também. Então, assim, é uma sensação de alívio, assim, na hora, sabe, cara? E eu vi que a medicina, às vezes, é tão rígida, assim, é tão, né, tão... E eu percebi nesse dia que não é só assim, sabe, Júlio? Não é essa situação onde a gente precisa de tanta rigidez, de tantas coisas. Não estou dizendo que a gente agora vai abrir a porta do hospital e vai... Não, não é assim, cara, mas tem casos, sabe, assim, que a gente precisa ter compaixão, ter solidariedade, né? A gente precisa pensar no paciente também e avaliar a situação com um olhar diferente,
né? Como evitar não se tornar um robô nesse caso, Lucas? Porque, pelo que eu entendi, o primeiro óbito que você presenciou te marcou, né? E eu imagino que os subsequentes foram causando cada vez menos impacto, né? Uhum. Então, só uma estipulação rasa, você tem alguma ideia de quantos óbitos você já acompanhou? Não, Júlio. Mas, cara, eu acho que foram muitos. Muitos. Hum. Na casa das centenas ou na casa dos milhares? Eu acho que ainda na casa das centenas, graças a Deus. Na pandemia Uhum, do uhum. Covid, acelerou muito esse processo. E como não se tornar um robô, Júlio? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu não tenho uma resposta formada a respeito disso, porque eu nunca pensei muito a respeito disso, mas uma vez conversando com um psicólogo, um amigo meu, ele falou que às vezes tem a ver com a índole da pessoa, com a formação que a pessoa teve e tudo, né? Eu acho, Júlio, que, cara, eu acho que tem muito a ver. Eu venho aprendendo muito, Júlio, que às vezes a vida da gente tem muito mais a ver com as pessoas que vivem ao redor da gente do que com a gente mesmo, sabe? Então, quando eu vejo um óbito acontecendo, eu penso muito nas pessoas que estão ao redor daquela pessoa ali que faleceu, entendeu? E eu penso nas consequências que aquilo vai ter, eu penso na dor que as pessoas vão sentir, eu penso no que vem após, entendeu? Porque conforme o que eu acredito, né, conforme a relação que eu tenho, vamos dizer assim, com o pós-morte, eu acredito que as pessoas vão para um bom lugar. Eu acredito que no final das contas tudo vai dar bem, em nome de Jesus. Mas as pessoas que estão aqui vão sofrer muito, as pessoas vão sentir a dor, são percalços ainda muito difíceis. Então, eu acho que essa preocupação que eu tenho com as pessoas que ainda vão ficar aqui, com as pessoas que vão sofrer, eu acho que talvez seja isso que não tenha deixado, vamos dizer assim, eu simplesmente não sentir os óbitos, entendeu? Uhum, É uhum. muito essa conexão que eu tenho, talvez, com as outras pessoas, né? Por pensar que poderia, que eu não gostaria que fosse com um familiar meu aquilo ali, enfim, eu acho que é uma questão de talvez empatia que eu tenha com as outras pessoas, mas não tem isso não. Uma pergunta complexa, mas que também me deu curiosidade. Existe algum caso onde houve uma melhora súbita que você pode considerar, cara, não consigo explicar isso aqui, algo que não gosto muito do termo nesse sentido, mas algo que você pode dizer, cara, isso aqui foi um milagre, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Você já experimentou alguma coisa desse tipo? Tá, com certeza, Júlio, com certeza. E isso não foi só eu não, cara. Isso Hum, aí inclusive uma história muito comum entre os profissionais que hum. trabalham em TI, ter histórias para contar dessa forma. Tipo, rapaz, o fulano entrou aqui, eu não sei nem porquê, o paciente fulano veio para a UTI, o cara estava bonzinho e faleceu. E o Hum. Beltrano entrou aqui, a gente achava que o cara já chegou morto na UTI, e quando foi uma semana depois, o cara estava de alta na clínica médica. E, sinceramente, cara, eu não sei o que foi que aconteceu, o cara foi melhorando, 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 e ficou bom. Sabe assim, E Júlio? você tem algum caso específico que você se lembra de algo assim? Hum, rapaz, teve um paciente no Covid, tá? No Covid, vamos chamar ele de seu Zezinho. O seu Zezinho, ele teve toda a forma grave do Covid, tá? Então ele foi entubado, ele ficou muito grave, assim, de uma forma que toda vez que a gente chegava lá, dizia, nossa, o seu Zezinho ainda tá aqui, meu Deus. Sabe, a gente tinha pena dele porque a gente, obviamente, a gente queria que ele melhorasse, queria que ele ficasse bem e tudo, mas chega uma hora, Júlio, que a gente também tem compaixão, assim, sabe? Tem dó da pessoa por estar, sei lá, às vezes 3 semanas, 4 semanas, um mês,
um mês e pouco, 2 meses ali naquela situação, e a pessoa nem melhora, nem piora, e fica naquela, sabe assim, você fala, meu Deus do céu. E o seu Zezinho, ele passou muito tempo, cara, muito tempo, sabe? Ele foi traqueostomizado, ele fez hemodiálise por muito tempo, ele pegou infecções bacterianas sucessivas, porque o Covid, ele ocasionava isso pela infecção viral, vinha infecções bacterianas sucessivas. Ele ficou com... Quando a pessoa fica muito tempo, vamos dizer assim, entubado, com uma doença muito grave, e a gente usa muita sedação, né? Não no sentido de usar uma quantidade muito grande, mas por um tempo mais prolongado, como foi o caso dele, algumas outras medicações, às vezes a pessoa desenvolve um tipo de paralisia, né? Onde a pessoa fica sem conseguir mexer os braços e as pernas. Vamos dizer assim, é como se ela ficasse tetraplégica. Com o tempo, a pessoa vai recuperando isso, tá? Uhum. Ele ficou dessa forma e a gente falava, meu Deus do céu. E, cara, a gente ficava assim, às vezes, meu Deus, esse cara precisa descansar, porque ou ele melhora, e a gente ficava muito aflito com ele. E até que um dia eu cheguei na UTI, aí ele não estava lá no leito dele, aí eu falei, meu Deus, graças a Deus o cara descansou. Depois de tanto tempo de UTI, assim, coitado. Aí fui perguntar ao plantonista lá, ele falou, não, ele está na enfermaria. Aí eu falei, tá, graças a Deus, pelo menos ele agora está na enfermaria e daqui a pouco, sei lá, ele vai para casa em nome de Jesus e eu sei que ele vai muito mal, mas ele vai estar com a família dele. E aí já comecei a pensar outras coisas, assim, mentalizar. E aí um dia, para você ver, né, muitas pessoas ficaram amigos, pessoas da UTI ficaram amigos de pessoas da família dele, né? E um belo dia tá lá eu, aí chega uma enfermeira amiga minha, ó, lembra do seu Zezinho? Eu, claro que eu lembro. Aí ela mostrou uma foto no Instagram. Olha ele em casa. Aí quando eu olhei, ele já tava assim, tipo, com aqueles apoiozinhos para andar, e a filha do lado assim, rapaz, eu enchi o olho d'água na hora, assim. E ele é um caso claro de que como uma pessoa consegue ficar tão grave, mas tão grave daquela forma, e se recuperar. E ele está se recuperando, sabe? Assim, eu acredito que hoje, eu não tive mais notícia dele, mas eu acredito que hoje, assim, talvez uma vida 100% normal, ele não vai ter mais. Mas ele já estava de pé, caminhando e tudo, sabe? E é um emblemático de que todas as pessoas que trabalham nesse hospital que eu trabalho, e esteve na época do Covid, e a gente fala, seu Zezinho, lembro sim. E é o caso desse tipo aí que você está falando, entendeu? Olha só, que interessante. E você diria que todas essas experiências que você passou, talvez de uma forma mais ampla agora, né, vivendo essa dinâmica da UTI e de todas essas pessoas que descansaram, etc. Isso te mudou de alguma maneira fundamental, Lucas? Mudou, mudou muito. Porque, bom, Júlio, ó, eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá? Tem um amigo meu que ele é ateu. Mas, assim, ele me ensinou muita coisa, cara, e eu respeito muito, mas muito mesmo ele. Uma das coisas que ele me ensinou um dia foi que a gente estava conversando, e aí eu falei alguma coisa para ele que eu nem lembro o que era. Aí ele falou, não, cara, mas não é assim não. Eu falei, mas é. Não, não é. E eu dizendo a ele, aí eu falei assim, bicho, eu não tô dizendo que é, confia em mim, rapaz. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, se você quiser que eu confie em você, eu aceito o que você tá me dizendo, você vai ter que publicar um artigo numa revista e vai ter que apresentar num congresso e que não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba. E eu fiquei machucado com isso, né? Sendo que aí depois de um tempão eu entendi que ele estava certo. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo, não. Quem sou eu na história do mundo, né? E aí, isso aí eu acho que foi o início de um Lucas mais cientista, assim, sabe? De ir É atrás. mesmo. É. E isso foi o início do Lucas mais cientista, de ir atrás de artigo científico, de ir atrás de coisas,
de pesquisar, entendeu? De uma pessoa dizer assim, é isso, eu falar, beleza, tá certo. Aí eu vou lá e pesquiso se o que aquela pessoa falou, disse, é verdade ou não, se tem respaldo científico ou não. E depois eu falei para ele, eu disse, cara, isso aí que você me falou naquele dia e tal, cara, isso mudou minha vida. Aí ele, poxa, que bom, não sei o que, você entendeu a mensagem, porque geralmente o povo só fica com raiva de mim. Aí eu falei, mas nesses últimos 2 anos aí eu realmente estava com raiva, eu vim entender agora. Aí, Júlio, quando foi esses dias, eu estava conversando com ele acerca de uma coisa que, bom, ao meu ver, teve algum contexto sobrenatural aí no meio. E aí ele começou a falar comigo e dizer que não, que, né, começou a me mostrar o lado cético dele, né? E eu fui perguntar a ele justamente por isso, porque eu gosto de ter outras visões acerca de uma coisa, né? Para a gente só não bater o martelo e dizer que foi aquilo. E aí a gente conversando, e ele me falou de uma história do O Dragão da Minha Garagem, ou O Dragão na Minha Garagem. É muito interessante, rapaz, isso. É uma história que um psicólogo, eu acho, criou, dizendo assim, olha, tem um dragão na minha garagem. Aí chega um cético e fala assim, rapaz, vamos lá ver. Aí ele, bora. Aí quando chega, não tem dragão nenhum. Aí ele, não, mas tem um dragão sim. Aí o cético fala, vamos jogar farinha no chão para ver se ele pisa. Não, mas ele voa. Então vamos jogar a farinha no ar para ver se cai em cima dele. Mas o corpo dele é insólido, então a farinha... Então vamos botar um laser. E cada teste o cara vai dizendo que não... Né, vai inventando uma desculpa. No final sobra só a palavra do cara para provar que o dragão existe. Entendeu? É mais ou menos assim a história. Eu li um pouco na internet. Aí ele falou isso, né, mostrando algumas coisas em relação a contexto de algumas coisas que as pessoas falam que é sobrenatural. Vamos colocar um fantasminha aí como contexto, tá? Então, poxa, ninguém consegue. Aí ele falou, olha, a gente detectou um buraco negro lá no centro da galáxia, a gente detectou partículas subatômicas, mas um fantasma só é detectado num local X por uma pessoa Y, cara. E nunca tem um cético lá, pelo amor de Deus, não sei o quê. Enfim. Aí eu disse, cara, tem coisas que são complicadas, né? Parafraseando o Sergião lá, tem coisas que são complicadas, cara. Aí ele, não, mas não sei o quê. Não, mas tem coisas que são complicadas. Não, mas... Aí eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Teve um caso de um paciente aqui que ele precisava fazer um procedimento, tá? E a pessoa que precisava fazer o procedimento nesse paciente, eu não posso especificar muito, porque vai que identifica, né? Mas ele precisava fazer um procedimento, e essa pessoa que precisava fazer o procedimento no paciente ficou, mas a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a gente precisa ter esse dado, ter aquele outro dado, não sei o quê. E aí o Lucas, né, foi lá e pegou um artigo na internet monstruoso, contradizendo tudo que essa pessoa estava falando, e mostrou para essa pessoa lá, mandou no WhatsApp dessa pessoa. Não precisa de nada disso que você está dizendo, é só fazer o procedimento, porque com os dados que a gente tem até o momento, já tem aí umas 3 ou 4 indicações de que essa pessoa já é candidata e já tem uma indicação muito clara de se fazer esse procedimento. Outra pessoa lá falou, vamos fazer o procedimento. E aí fizemos. E, cara, o paciente está muito bem. E eu fiquei me rasgando de felicidade. E aí eu fui falar para esse amigo meu, né, que isso tinha acontecido, né? Aí eu contei a história para ele, tal, direitinho, etc e tal, e falei, olha, tem um cara chamado Joãozinho na cidade fulana de tal, que provavelmente hoje está vivo, porque o Lucas aprendeu com você lá atrás que ele tem que ir na fonte, ele tem que beber da fonte, no artigo científico, assim, assim, assado. E se talvez você não tivesse puxado minha orelha lá atrás, eu não teria hoje, vamos dizer assim, a clareza, vamos dizer assim, esse ímpeto de ir lá, pegar o artigo científico, mostrar para a pessoa, fazer assim, assim, assado. E provavelmente o Joãozinho
não estaria mais aqui entre nós. Então, o Joãozinho, entre aspas, não que vamos colocar assim num peso de deve a vida a você. Não. Mas talvez hoje o Joãozinho deve um obrigado muito grande a você. E ele nem conhece quem você é. Agora, como é que eu vou provar isso? Se não for pelo meu relato. Não tem como provar. Conectar uma coisa a outra. Não tem, só pelo meu relato e acabou-se. Aí ele disse, rapaz, isso aí que você falou é pesado. Eu falei, pois é, cara, por isso que tem coisas que são complicadas, é o que eu estou te falando. Mas isso... Então é uma mistura de... A impressão que me dá é que é uma mistura de aceitar o não saber com um alto nível de crítica científica. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, assim, Júlio, a UTI ela me mudou em muitas coisas, porque eu interpreto coisas que eu vejo na UTI como um milagre. Se as outras pessoas quiserem interpretar de uma forma diferente, eu não tenho o que dizer, cara. Eu não tenho como conectar uma coisa à outra. Entendeu? É isso que eu falei. Eu não tenho como mostrar o dragão lá da minha garagem. Infelizmente, eu gostaria muito. Mas, Júlio, acontecem coisas na UTI que são simplesmente inexplicáveis. Entendeu? Então, assim, cara, vou dar alguns exemplos. Tinha uma senhora que estava na UTI já há um bom tempo, muito grave, vamos dizer assim, usando medicações assim, já em doses muito altas, para que a pressão dela se mantesse minimamente aceitável, vamos dizer assim, a pressão arterial dela se mantesse em um nível minimamente aceitável. E essa senhorinha estava lá, a gente já tinha esgotado, vamos dizer assim, as nossas capacidades de tratar ela de maneira curativa, vamos dizer assim. Ela com uma infecção muito grave, a gente com os melhores antibióticos que tem, e ela nem progredia, nem piorava, ficava daquela forma. E aí, um belo dia, chegam 3 filhos dela de São Paulo, 2 filhos e uma filha, que moravam lá já há muitos anos, e estavam alguns anos sem ver essa senhora. Eles, quando souberam que a mãe foi para a UTI, eles vieram de carro, assim, direto de São Paulo para cá, e vieram revezando dentro do carro, sem parar. Um ia cochilando e o outro dia dirigia, e cochilava e dirigia. E aí, cara, na visita da tarde, eles vieram visitar a mãe, os 3 entraram, visitaram a mãe e tal, não sei o quê. Antes de chegar à noite, ela faleceu. Eu já ouvi muitos relatos, especialmente dentro de setores de psico-oncologia, onde é muito comum, bom, muito comum talvez não seja o termo, mas acontece com relativa frequência pessoas que estão severamente acamadas morrerem logo depois de realizarem uma vontade. E você já me trouxe 2 casos aqui semelhantes a esses, né? É muito comum um familiar chegar para dar oi, e quando ele sai, a pessoa finalmente viu fulano e descansa. Existe uma explicação para isso? Pois é, Júlio, é o dragão que eu não consigo lhe mostrar, cara. Existe, cara. São as coisas É complicadas. interessante porque o Viktor Frankl fala muito sobre isso, onde muitas vezes ele foi um psiquiatra, né, que sobreviveu a 2 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que era muito fácil de ver quem estava prestes a morrer no campo de concentração, e não era por conta de parâmetros físicos, mas ele via que o brilho no olho ficava opaco, e a pessoa não estava mais ali. É como se ela não quisesse mais, ela se entregava, né? E você vê isso em uma condição hospitalar também? Júlio, você falou um negócio agora que bateu pesado agora. Na época do Covid, eu lembro claramente de um paciente que ele estava muito cansado, sabe, assim, respirando com uma máscara de oxigênio que tem uma bolsa assim embaixo, a gente chama máscara de Hudson, o nome. E eu fiz uma gasometria arterial dele, que é um exame que a gente faz por uma artériazinha, a gente vê como é que tá a oxigenação e mais algumas coisas no sangue, tá? Mas grava a oxigenação. Tava oxigenando de maneira insuficiente o sangue dele. E aí eu cheguei do lado dele e falei assim, olha,
a gente vai precisar entubar o senhor, porque se eu não fizer isso agora, provavelmente mais tarde eu vou precisar fazer às pressas. E o senhor vai estar muito cansado e tudo. Então, poxa, vamos fazer agora? Confie em mim, eu vou fazer uma medicação no senhor, o senhor vai se sentir muito bem, porque essa medicação, ela dá uma sensação de prazer maravilhosa na pessoa, e o senhor vai sentir um relaxamento, e depois desse relaxamento o senhor vai dormir. E aí eu entubo o senhor não vai sentir nada, o senhor não vai... Aí ele disse, precisa ser agora, doutor? Isso ele muito cansado, ofegante, assim, como se tivesse acabado de fazer um treino de um cardio, assim, de alta intensidade. Aí eu disse, cara, precisa. Respira aí um pouquinho, faz uma oração, não sei, faz alguma coisa e eu vou preparar as medicações. Ele disse, tá bom. E eu fiquei um pouquinho do lado dele assim, cara, e eu vi justamente isso aí que você falou. Ele apagou. Cara, ele ficou olhando assim, sabe, a parede estava a menos de 2 metros assim dele, mas ele ficou com um olhar tão distante assim, e aí olhou assim, ficou com aquele olhar distante assim, e o olho dele foi ficando realmente opaco, sabe, assim, como Que se interessante isso, cara. Cara, e aí eu saí, pedi para o pessoal preparar as medicações, isso foi no início da pandemia, muita gente começou a chorar na hora, porque ele era uma pessoa maravilhosa, eu não o conhecia, ele já estava internado quando eu comecei a trabalhar lá, e algumas técnicas lá de enfermagem, a enfermeira começou a chorar e falou, doutor, não tem outra forma não, vamos tentar alguma coisa, não entube não, porque todo mundo ficava com medo de entubar e o paciente não resistia. Eu falei, gente, se eu não entubar agora, depois vai ser pior. E, por favor, parem de chorar, senão eu tenho medo de não conseguir dar conta do procedimento, porque vocês chorando, ele ali, meu Deus do céu, por favor, parem, eu preciso de apoio de vocês. Não, eu imagino que para a própria pessoa, na hora que ela está sendo sedada, ver todo mundo em volta chorando, deve ser terrível. O pessoal não deixou ele ver, sabe, assim, quem estava chorando Uhum. perto ali na hora. Ah, tá. Uhum. Saiu de perto ali. Mas eu fiquei assim, cara, sabe, na hora, assim, tipo, me segurando, e fui lá, fiz a medicação nele, né? Ele relaxou muito. Eu falei, ó, tá sentindo alguma coisa boa assim? Ele disse, tô, assim, ficou meio letárgico. Aí eu fiz a medicação, ele dormiu, eu entubei ele, fiz tudo que deveria. Mas eu confesso que depois eu mesmo, assim, comecei a chorar também. As lágrimas começaram a descer assim, e eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar ficar nisso até o final da pandemia? Porque era horrível, assim, essa sensação de você ver como se a pessoa realmente estivesse se despedindo, sabe, E assim, ele de fato foi embora? foi. Então ele realmente entregou os pontos. Que Júlio, interessante, Lucas, essa concepção de que talvez mais do que manter-se vivo é querer estar vivo, né? Júlio, isso conta muito. A positividade, eu não quero aqui colocar, Júlio, como, ah, tem que ter fé, não é isso, cara, mas manter a mente positiva, saudável, sabe, assim, a família se manter unida nesses momentos, assim, rapaz, isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Uhum. Júlio, eu não sei lhe explicar. Novamente, é o dragão que está na minha garagem, mas eu, eu aposto os meus 2 braços que existem. Sabe, assim, a minha palavra de honra para todo mundo que está assistindo, eu dou para vocês. Existe. Sabe, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei de coisas de cérebro, assim e tal. E aí eu fui ler o Compêndio de Psiquiatria, era da Kaplan, o nome da médica lá que fez o Compêndio. E na parte de depressão, eu lembro claramente de eu ler lá, que falava que as pessoas que praticavam exercício físico, das pessoas que tinham uma postura mais positiva e das pessoas que praticavam algum tipo de atividade religiosa, espiritual ou transcendental, tinham vamos dizer assim, tinham, entre aspas, um prognóstico melhor frente aos estados depressivos.
e tinha também um fator de proteção maior em relação a essas questões de depressão, Uhum. sabe? Então, assim, eu não sei, sinceramente, eu nunca vi algum estudo assim específico que eu possa citar, aí eu vou ter que dizer que é uma opinião minha, mas eu consigo ver claramente que quando você vê uma família unida, sabe, assim, eu falo em união, assim, realmente no sentido de ajudar a pessoa que está doente ali naquele momento, no sentido de acolher a pessoa que está passando por um momento difícil ali e tudo, e quando essa família ela tem algum apego a algo transcendental, eu não vou especificar aqui, mas quando ela pratica algo que está além, vamos dizer assim, e mantém uma postura positiva frente à doença, por pior que seja, sabe? E Uhum. tem atividades assim, né? A pessoa que está doente em si tem atividades físicas, tem esse tipo de coisa, cara, isso ajuda demais. Ajuda demais. Uma pergunta que vai no rumo oposto agora. Você já se deparou com casos de pessoas que decidiram tirar as próprias vidas e se recuperaram e se arrependeram das tentativas? Já, já. Hum. Inclusive aí eu posso falar que existem estudos de pessoas que elas tentaram, né, cometer lá o ato, né, e logo após a tentativa elas já se arrependeram. No instante após Antes mesmo de perder a consciência, antes mesmo de qualquer coisa. antes mesmo de qualquer coisa, elas já se arrependeram. Tipo, acontece muito com quem tenta se jogar de algum local, sabe? Hum. De uma ponte, de um prédio e acaba sobrevivendo. Que quando se joga já se arrependeu, entendeu? Hum. Então, assim, eu já peguei alguns casos, né, na UTI de algumas pessoas que elas tentaram, de alguma forma, de forma com alguma medicação, com algum tipo de arma, alguma coisa assim, e falar exatamente isso. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, foi um momento é, impensado, impulsivo. Se tivesse alguém ali comigo naquele momento, eu não teria feito isso, sabe? Uhum. São sempre esses relatos, assim, na maioria das vezes são esses relatos, sabe? Interessante. E o que que você poderia dizer para aqueles que eu imagino que quem não gosta de falar sobre morte não está nos ouvindo, mas na expectativa de que sim, o que você diria para quem hoje, tem repulsa, medo, pavor, terror da morte? Eu acho que a primeira coisa é viver. É bem contraditório isso, mas eu acho que precisa viver, sabe, Júlio? A pessoa que tem medo da morte, ela precisa viver, ela precisa fazer coisas na vida, eu acho. Ela precisa ter pessoas ao redor dela, ela precisa buscar coisas aqui, porque eu acho que o medo da morte está ligado a alguma coisa que está aqui na vida, Hum. sabe? Vou dar algum exemplo. Por exemplo, eu não estou sendo uma pessoa boa aqui e provavelmente quando eu morrer eu não devo ir para um bom lugar, né? Sei lá, alguma pessoa que é muito apegada às coisas que estão aqui. Eu não quero morrer porque eu vou deixar tudo que eu tenho para trás, né? A pessoa precisa viver no sentido de perceber, vamos dizer assim, o que está acontecendo aqui para gerar tanto medo da morte, né? Você diria que o medo da morte é um sintoma de alguma coisa que acontece em vida? Sim, sim, eu acho que é isso, tá? Eu acho que, além de conversar não só em relação à questão da morte, eu, do morrer em si, eu acho que é muito importante, Júlio, a pessoa querer também conversar, pelo menos uma vez que seja na vida, de forma clara e objetiva, de como ela quer passar pelo processo da morte, tá? Por exemplo, olha, um caso que aconteceu com uma tia minha. Ela, assim, em resumo, na minha visão, ela foi uma pessoa que ela nunca se cuidou bem, tá? Então, ela falava assim, olha, eu não quero ficar em cima de uma cama com ninguém cuidando de mim.
Na hora que eu tiver de ir, que Deus me leve e pronto. Ela dizia mais ou menos isso. E aí ela teve uma doença, né, que foi extremamente súbita, né? AVC hemorrágico. Ela estava numa festa, sentiu uma dor de cabeça, passou mal, foi direto para o hospital, já chegou em parada cardíaca, foi detectado um AVC hemorrágico, foi cirurgiada e eu acho que em menos de 2 semanas ela foi a óbito. É muito doloroso isso para a família. É horrível a pessoa desse jeito. Mas até hoje, né, os familiares, vamos dizer assim, para não especificar muito, mas as pessoas primárias ali, né, da família, o meu tio, os filhos, assim, falam isso. Olha, foi do jeito que ela queria, né? Ela queria. Então, é uma fonte, vamos dizer assim, entre aspas, de alento, né? É uma fonte. Então, eu acho que as pessoas deveriam tirar um momento ali que seja e dizer assim, olha, se um dia eu tiver inconsciente, sem condições de responder por mim mesmo, eu gostaria de que, assim, se eu tiver, não sei, cara, se eu for ficar incapacitado dessa forma ou daquela outra, eu queria partir, entendeu? Ou se for para eu ficar restrito ao leito, ou dessa forma, ou assim, eu não queria ficar aqui, eu não queria continuar, ou não, o contrário. Não, olha, eu quero que faça tudo que for possível, porque eu quero ficar aqui de todo jeito com vocês e tal. Mas eu acho que deveria ter ao menos uma vez uma conversa, né, na vida a respeito de como você gostaria de passar por esse momento, tá? Durante uma admissão na UTI, né, vamos dizer assim, alguém na família pode passar esse desejo do paciente. E aí a equipe médica, não a equipe médica, mas a equipe do hospital, vamos falar assim, vai entender esse desejo da pessoa, vai conversar com os familiares, e aí a gente vai tentar tatear, vamos dizer assim, esse momento que a pessoa queria, vamos dizer assim, partir ou não, né? Ou tentar fazer o máximo possível para que o desejo dessa pessoa seja atendido, né? Importante, Júlio, é que as pessoas tivessem esse tipo de conversa. É uma conversa espinhosa, dolorosa, mas, poxa, talvez seja uma conversa que só seja necessária uma vez. Lucas, sempre que eu entro em embates na internet, muitas vezes eu deixo claro, especialmente em plataformas como X, que são bem combativas, eu sempre deixo claro para as pessoas que é extremamente importante criar um núcleo familiar, e quando eu digo familiar, não precisa ser esposa e filhos, mas pessoas que te amam o suficiente para te terem por perto, para que quando você chega em momentos de muita dificuldade, você não se veja totalmente solitário. O quanto você acha que isso é importante para alguém que está num leito de morte? Você diria que você já acompanhou casos de pessoas completamente solitárias? E qual é a diferença de casos onde as pessoas são amadas? Olha, eu vou falar que assim, a importância é 10 de 10, porque eu não tenho, eu não tenho nem como mensurar a importância de ter pessoas que, que você ama nesse momento. Eu não tenho palavras para expressar o quão importante é você ser acolhido nesse momento por pessoas que você ama. Porque por mais que a gente que trabalha em UTI tente acolher o paciente, cara, não existe aquele amor verdadeiro. Não é um pai, não é um filho, não é um irmão, não é uma É um mãe. profissional prestando atendimento, né? E sempre vai dizer assim, está fazendo isso porque ele é profissional, cara. Não existe uma... Cara, o amor é um negócio muito... É um negócio muito... É a cereja do bolo, né, cara? Da criação, né? É a cereja do bolo. Então, assim, por mais que a gente tente, não é isso, tá? Não tem como mimetizar, vamos dizer assim. E o contrário, né? Quando a gente pega pacientes que são sozinhos, rapaz, geram situações que são difíceis de resolver, inclusive até, às vezes, em contextos burocráticos.
tá? Por exemplo, Hum. às vezes tem alguns hospitais que o paciente só vai de alta da UTI para a enfermaria se ele tiver um acompanhante. Aí, às vezes, tem que designar um técnico para ir acompanhando o paciente e um técnico vai lá Uhum. ficar acompanhando o paciente. Enquanto ele estiver lá sozinho, vai ficar lá. Então, cara, eu acho isso tão doloroso assim, sabe? Então, eu não tenho, Júlio, assim, palavras para explicar o quão importante é o amor das pessoas, né? Da família, dos amigos, sabe? Esses dias Uhum. eu comprei um relógio de um cara que se tornou um amigo meu, lá de Minas Gerais, ele. E o pai dele estava com câncer em estado terminal e esse cara, infelizmente, já não havia mais possibilidades curativas do câncer e ele optou por cuidados paliativos exclusivos, né? Ou seja, aquelas medidas de Uhum. conforto, aquela coisa toda. E eu elogiei muito, mas muito, assim, eu fiquei muito fã dele, da família dele, porque, vamos dizer assim, se eu pudesse escolher a forma que eu iria, eu queria ir daquela forma. O pai Hum. dele faleceu cercado da família, de amigos, de todo Hum. mundo ali ao redor. Rapaz, é, é, pelo amor de Eu Deus, diria que esse é o sonho de consumo de todo homem, né? Morrer cercado por quem ama ele, né? sim. E assim, por favor, não me entendam mal, mas pense numa coisa linda de você ver um cara num momento tão difícil assim, mas ao mesmo tempo tão lindo. De certeza aquele cara era uma pessoa maravilhosa. Eu não conhecia o pai dele, mas de certeza era uma pessoa maravilhosa. Porque a gente. Até porque tem tantos fatores, né? Desde da pessoa ter coragem de enfrentar esse ato dessa forma, como também de ter formado um círculo familiar que aguenta o peso, né? Eu acho que esse é o principal. Imagine que pena deve ser ter uma família que entra em pânico e não consegue estar com você, né? Imagina que benefício e que coisa incrível é você falar: nossa, eu criei filhos e tenho uma esposa, e seja lá quem for os outros, que eles são fortes o suficiente, eu os fiz forte o suficiente para estarem do meu lado na minha partida. Isso é muito legal, né? Sim, com certeza. Hum. Eu achei assim um momento cara, fechou com chave de ouro, Hum. sabe? Ele Platinou a vida. exatamente. É, ali ele platinou a vida com o My Way lá do Sinatra. Verdade. É, exatamente, sabe, Júlio? Que legal. Cara, o que você pode me dizer? Até porque eu imagino, Lucas, que para a gente falar sobre a magnitude do que tudo isso representa, a gente ia ficar um bom tempo conversando, né? Uhum. Mas a grande questão é, sobre tudo o que conversamos, sobre esse tema tão difícil, né, e muitas vezes visto como tão pesado, qual é a mensagem que você pode deixar para quem nos ouviu até agora? Qual é a reflexão que te vem à mente sobre isso? Olha, é, Júlio, eu acho que a minha reflexão acerca do que a gente conversou agora e acerca da UTI e das coisas que acontecem, e se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, com toda humildade, assim, vai ser uma coisa assim, bem, bem prega. Mas, infelizmente, assim, ou felizmente, é essa a mensagem. Rapaz, não deixe nada para depois, não, sabe? Se tiver de fazer alguma coisa, faça logo agora, sabe, Júlio? Porque, às vezes, quando a gente está no leito de UTI, ainda dá tempo de reverter as coisas. Às vezes a gente tem a chance, como eu já vi acontecer, tá? De pessoas que não se falavam há anos voltarem a se falar. Aconteceu um caso poucos meses atrás, de um senhor que teve uma cirurgia, ele não tinha uma relação muito boa com o filho, e aí eu fiquei sabendo, né, da história pela irmã, e aí eu
pedir licença ao filho dele, assim, eu tive essa chance, essa abertura de conversar, e eu falei assim, rapaz, ó, foi um puxão de orelha danado, né? Então, meu irmão, deixa tudo para trás, vão se abraçar, vão viver e tudo. E aí eu falei mais ou menos a mesma coisa para ele, né? Eu disse, olha, senhor, desculpa, tá? Não tenho nada a ver, mas foi um puxão de orelha danado. O que o senhor fazia de bom, vai fazer 10 vezes melhor, e o que o senhor não fazia de tão bom assim, deixa para lá, viu? Esqueça que passou, né? E ele disse, rapaz, doutor, eu sei, já é o segundo puxão de orelha que eu levo, eu não quero levar o terceiro, não. Aí eu brinquei com ele, né? Eu disse, até porque o senhor não tem 3 orelhas, né? O senhor só tem 2. E a... Então, assim, Júlio, se alguém aí tiver de fazer alguma coisa, né? De pedir perdão, ou de começar um projeto na vida dele, ou de fazer alguma coisa, enfim, seja lá o que for, rapaz, vá fazer, sabe? Vá fazer. E, poxa, acredite no seu potencial, acredite, né, nesse poder que uma união familiar tem, entendeu? Acredite que tem coisas que são complicadas, sabe? Acredite que tem... Existem dragões na garagem. Simplesmente ainda não tem como mostrar o danado lá, não tem como provar que o danado existe. Mas tem coisa que é complicada, cara. Não tem como a gente provar, não, mas tem coisa que é muito complicada, sabe, Júlio? Tem uma frase dessas, né? Acho que é de Saramago, não sei. Ele fala que eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Pois é, cara. Não vamos sair fazendo lorota da cara delas, que vai que um dia. É verdade. Cara, muito E, legal, Lucas, esse tipo de conversa, cara, porque você tá no. Eu digo, né, que você é o barqueiro lá de Caronte, né? Exato. Então, você é aquele que acaba, querendo ou não, gostando ou não, fazendo a travessia, né? As pessoas chegam no final de sua jornada e você as atravessa para o outro lado, né? E eu acho isso, eu não consigo nem imaginar o quão incrível e complexa é esse papel. Alguém tem que fazê-lo e você faz muito bem, né? Ainda mais por manter essa perspectiva humana sobre as coisas. Então, muito legal, cara. Muito legal poder compartilhar isso com a gente. Falta alguma coisa que você queria falar e eu não deixei? não, Júlio, eu queria primeiramente, cara, no final agora, agradecer demais, tá? A Hum. você pela chance, né? Eu estou sendo o segundo do podcast, eu estou muito feliz. Eu espero que eu não tenha ido tão mal assim, que eu tenha... Não é uma entrevista de emprego. As pessoas que viram, que vão ver, né, o podcast, que viram o podcast, eu, bom, gente, eu sou assim mesmo, com humildade que eu vim aqui, né, dar meus 2 palitinhos aí de opinião, cada pessoa tem sua opinião, eu respeito a opinião de vocês, eu espero ter ajudado de qualquer forma, né, em alguma compreensão, trazer um lado de quem está nesse lado de cada mesa, né, de médico, saiba Sim. que a gente sofre sim, né, saiba que a gente chora sim também com o paciente que vai embora, saiba que quando a gente chora não é porque eu perdi o meu trabalho, eu perdi o meu tempo, eu perdi este paciente, não, gente, é porque Não é dói, por vaidade, né? não é Uhum. vaidade, sabe? Saiba que tem médicos que às vezes tem aquela casca dura por fora, assim, sabe? Fala todo ano, não sei o que. Mas às vezes é até medo mesmo, sabe? Assim, às vezes a gente chega Uhum. assim, mais sisudo porque a gente tem medo. Às vezes a gente não sabe como é que o outro lado vai vir. Então a gente fica meio, sabe, ali naquele canto. Ainda mais num contexto como esse, né? Isso, né? Então, assim, tem familiares que são maravilhosos, assim, às vezes eu não consigo acreditar como tem pessoa que está recebendo a notícia de óbito de um familiar e está me agradecendo. Dá um nó na minha cabeça. Não, muito obrigado, não sei o que. Meu Deus, a pessoa faleceu, a pessoa está me pedindo obrigado, assim, eu não consigo, mas, gente, no fundo, tem um ser humano, sabe, que tem seus medos, tem suas angústias, tem suas tristezas, suas alegrias também e tudo, né? Então é isso, eu queria trazer um lado mais também humano, assim, da medicina, um lado mais
sei lá, mais apaixonado também. Eu gosto muito disso que eu faço. E bom, é isso, Júlio. Saiba, cara, que a gente, como eu lhe digo, né, tá sempre junto. Conta comigo aí para o que você precisar. Enfim, tamo junto, cara. É isso, meu irmão. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa diferente e se você acha que ela merece continuação, fique à vontade para colocar nos comentários. Mais do que isso, se você sente que você tem uma história que mereceria, quem sabe, ser apresentada para o público, não fique tímido, fique à vontade para me mandar um e-mail e de repente a gente pode marcar alguma coisa juntos e ter uma conversa gravada como essa que você acabou de assistir. Se você sentir que é interessante fazer isso, coloca um texto bem descritivo da sua história para eu entender se existe de fato uma possibilidade de gravarmos juntos. Tá bom? Mas independente disso, eu espero que você continue por aqui, que essas conversas estejam sendo interessantes para você tanto quanto são para mim. Eu honestamente faço essas conversas mais porque eu quero do que necessariamente porque eu quero fazer um vídeo delas. Eu sou fascinado pelo comportamento humano e conhecer pessoas diferentes, com vidas diferentes, sempre me deixa empolgado. Então, quem sabe a gente se vê nos outros vídeos desse canal, ou seja, desses meios de comunicação, sejam vídeos curtos ou vídeos longos, vai ser um prazer pensar em voz alta e debater com a sua presença aqui, também inspirando e trazendo novas perspectivas. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.